Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui hoje falando sobre magia, mais uma vez no canal, entendendo as influências no contexto mágico, como o magista ele se torna o senhor das influências, seja através da confecção de uma figura talismânica ou dentro de um cerimonial, de um ritual, como de fato o mago ele pode vir a transportar uma influência da natureza, direcionando ela para fins específicos, para cumprir com os objetivos que ele deseja. Para você que está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Dê uma olhada lá no nosso site www.portalespiritualidade.com. Temos cursos, serviços. Se tiver interesse de realizar alguma coisa, só entrar em contato. Esse vídeo, para a gente começar, eu quero trabalhar os dois conceitos de influência e de realidade, seguindo a tradição sânscrita dos escritos sânscritos da filosofia de Blavatsky. Nós entendemos hoje de que tudo que vemos na nossa realidade atual, nós não vemos em totalidade. Você nunca vai ver a totalidade de nada no nosso mundo, seja uma pessoa, um objeto, um ser vegetal ou animal. Tudo que nós vemos, nós não vemos em totalidade. Porque, no fundo, estamos experimentando o mundo em uma percepção maiávica. Então, o mundo ele é maia puro, ilusão. E aí precisamos obter o conhecimento para abrir verdades. Essas verdades estão dentro de cada um de nós. Quando falamos de realidade, de influência, entendemos de que a natureza ela sempre se preocupou em introjetar as influências no ser humano, porque tudo detém regências, e isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui. Então a realidade ela é formada, ela é constituída de influência. Isso precisa ficar muito claro, porque quando a gente quer modificar a realidade, a gente precisa fazer isso através da ordenação da influência. Eu preciso compreender aquela realidade, aquela natureza e o que eu estou querendo para conseguir ordenar a influência que rege aquela realidade. É quase como se a realidade em si ela fosse um grande jarro e o conteúdo desse jarro é a influência. Agora você pode imaginar de que é esse conteúdo que gera a forma do jarro. Se eu quero mudar o formato da minha realidade, eu tenho que abrir o jarro e mexer na influência. Eu não posso simplesmente olhar o jarro. Tanto que a palavra influência ela vem do latim influere, que significa colocar dentro. Então, realmente, a influência está introjetada em tudo. As regências elas estão colocadas em tudo. Mas existe quase que um senso comum que nos fala de que as grandes principais influências elas são derramadas pelos astros. Elas são emanadas pelas forças das estrelas. Então, se fôssemos pegar diversos tipos de grimórios ou diversos tipos de ocultistas, magistas, como Tritêmios, Agripa, Levi, o Grimório de Arbatel, o Grimório de Heptameron, nós vamos ver ali que existem diferentes forças que estão conectadas a esses astros. Eu quero trazer um exemplo pessoal para vocês, que é um exemplo astrológico que aconteceu comigo há uns 4 anos atrás. Lembrando que os astrólogos antigos, eles sempre falavam de que desde o seu primeiro respirar até o último respirar, você já está capturando a posição do céu, das constelações, e todas aquelas angulações elas vão criar o seu mapa natal. E o seu mapa natal ele vai existir desde o momento do seu nascimento até o final da sua vida. O exemplo que aconteceu comigo é o seguinte, eu vou trazer porque eu acho que é importante a gente dar exemplo para ver a eficácia dessas situações assim, né? Eu sempre faço minha revolução solar todo ano. Para quem não sabe, a comparação do seu mapa natal com o mapa do ano, aí você observa o aspectário e faz a leitura. E há uns 4 anos atrás eu fui ver a minha revolução solar e observei um aspecto de Vênus quadratura Saturno. Eu vi que a Vênus estava na casa 6, o Saturno estava na casa 1. Casa 6 é a casa da saúde, casa 1 é a casa do corpo. Vênus fala dos rins e Saturno ele fala sobre pedras, criação de pedras, de ínguas, né, de cálculos. Então, eu fechei aquilo ali e fui viver minha vida. Passou uns 2, 3 meses, eu tive um cálculo renal, que foi assim, o tamanho metade de um arroz. E eu senti a pior dor do mundo. Acordei de madrugada e tal, tive que ir para o hospital, fiquei um tempo lá, depois eu voltei, né? Consegui expelir pela urina, não tive que fazer nenhuma cirurgia. E depois eu volto para essa revolução e vejo ali estampado na minha cara, olha só, eu fui avisado desse possível cálculo renal. Mas que eu poderia ter evitado, se eu naquele momento tivesse consciência para perceber aquela influência, que era a Vênus quadratura Saturno. Então, como disse o médico, né, você precisava somente beber mais água, ingerir mais líquido para o rim ele fazer o seu trabalho, que é a filtragem desse líquido. Então isso estava estampado na minha revolução, eu tinha que ter olhos para ver, olhos para enxergar,
e naquele momento me passou batido, eu não consegui associar naquele instante. O segredo aqui é de que os 7 astros clássicos da astrologia, eles podem ser utilizados para você movimentar a natureza de diversas maneiras. Então, digamos que você tem uma relação antiga que já acabou, só que aí está tendo uma confusão em coisa de documentação, de cartório e tal, de todo um problema aí que você não esquece a pessoa fica ali visitando, e você quer cortar essa energia, você quer acabar com essa energia. Você pode utilizar uma causa saturniana, uma força ligada ao astro Saturno, porque o Saturno, ele é o senhor dos cortes, né? É ele que vai vir cortar aquilo que você não deseja mais. Ele seca, né, esse processo, e aí isso acontece de uma maneira mais eficiente. Nesse caso, por exemplo, você não poderia usar algo ligado a Júpiter, porque Júpiter multiplica, Júpiter expande. Então, se você coloca uma magia de Júpiter, você precisa entender de que aquilo vai expandir aquela realidade. Então, se você tem, por exemplo, um tumor e você quer que ele desapareça, você não pode usar nada ligado a Júpiter, porque Júpiter pode vir a crescer esse tumor. Porque estamos falando aqui, meus amigos, de forças planetárias, de forças tendenciais que geram a realidade. Lembrando, influência vem de influere, que é colocar dentro. Então, dentro de toda a realidade existem influências vivas, como fala o Papir na Ciência dos Magos, elementais trabalhando nesses fluidos, né, ocultos, que quando a gente mexe, quando a gente faz uma invocação, um conjuro, uma liturgia, ou qualquer coisa que seja, uma leitura simples de um salmo, você já está mexendo em alguns fluidos ali que vão gerar um movimento. Então você precisa conhecer aquilo que você está empregando, aquilo que você está intensificando. Sempre que mexemos com essas forças, seja planetárias ou associado a algum espírito de alguma ordem, associado a governantes específicos, quando utilizamos de apretextos, de toda uma instrumentalização, de uma espada, de uma baqueta ou qualquer coisa assim, de um sistema, nós estamos mexendo também no íntimo de todas as coisas com elementais. E esses elementais, eles tecem a realidade, eles são os criadores da forma. O jeito mais antigo do mundo de criar qualquer coisa é através de elementais. Eu quero agora ler um trecho do Dogma e Ritual do Levi, que ele fala uma coisa bem interessante aqui, que eu acho que é importante a gente ler. Na página 243, ele vai falar o seguinte: todas as faculdades e todos os sentidos devem tomar parte na obra. É preciso formular a inteligência por signos e resumi-la por caracteres ou pentáculos. É preciso determinar a vontade por palavras e realizar as palavras por atos. É preciso traduzir a ideia mágica em luz para os olhos, em harmonia para os ouvidos, em perfumes para o olfato, em sabores para a boca e em formas para o tato. Veja aqui a preocupação que ele tem de trazer essas forças para o mundo sensível. É preciso, numa palavra, que o operador realize na sua vida inteira o que ele quer realizar fora de si no mundo. É preciso que ele se torne um ímã para atrair a coisa desejada, e quando estiver suficientemente imantado, saiba de que a coisa virá. Então aqui a gente entende de que toda essa instrumentalização dentro de um cerimonial, ele tem um objetivo, ele tem um propósito. Eu mesmo canso de pegar mapas de pessoas que têm conflito com Marte, às vezes Marte quadratura Saturno ou oposição Saturno, Marte na casa 6, em detrimento em Libra, coisas desse tipo, geram dificuldades de insuficiência com minério ferro no organismo. E às vezes tem pessoas que falam assim, poxa, eu vou pegar uma massinha biscuit para fazer um lame, para fazer um medalhão, aqui no contexto cerimonialista, né? Porque não acreditam às vezes de que a influência está no metal, mas sim no símbolo que está colocado, escrito no metal. No meu ponto de vista, e eu respeito todos os outros, não apenas o símbolo, mas também o próprio metal, sendo de ferro, sendo de cobre, ele vai deter uma influência. Porque imagina, você tem uma configuração no céu de uma dificuldade com Marte e isso impacta às vezes a vida inteira da pessoa, tomando cápsula de ferro para nutrir ali o corpo com aquilo, né? O ferro atua ali trazendo energia pela hemoglobina. Imagina que uma configuração do céu faz isso. Será que para um ritual que você quer fazer, aquele metal em si ele não vai deter uma influenciação? Esse tipo de coisa me fez questionar muito os paradigmas daquilo que eu acredito ser realidade. Porque no fundo eu comecei a perceber de que a realidade ela tá voltada para esse conjunto de influências ocultas e quando você mexe naquilo, só que da maneira certa, às vezes com a madeira específica, com um metal específico, com uma resina específica, um óleo específico, você começa a, de fato, acessar essas essências que estão aí conectadas a esses materiais. Então é muito importante esse ponto de vista, que claro, é um ponto de vista, eu estou trazendo a minha opinião sobre isso.
E agora a gente entra no conceito que eu quero trazer, que é o conceito de luz astral do Levi. A luz astral do Levi é muito simples da gente compreender. Ele chamava de o grande agente mágico. É como se fosse um fluido que permeia tudo. Esse fluido que permeia tudo pode ser utilizado pelo magista. Então o mago ele se aposta da luz astral para formar novas realidades. Ele conduz, digamos assim, as correntes da luz astral. A luz astral também se encarrega por acender as entidades no plano astral. Do mesmo jeito que nós temos o nosso plano físico aqui aceso, nós nos vemos e vemos as coisas porque a luz ela reflete nos corpos, a luz astral ela acende as entidades do plano astral. E quando você desenvolve a visão astral, quando você começa a perceber esse plano astral, você vê essas figuras que às vezes são ali conectadas em rituais e coisas desse tipo. Quando falamos da luz astral, estamos falando, de certo modo, de uma memória da humanidade e um registro que fica ali armazenada, fica impressa na luz astral. Coisas benéficas e também maléficas, né? O Levi ele vai falar de que, inclusive, pensamentos muito obscuros ficam armazenados e poluem a luz astral. Depois esses pensamentos eles voltam para a Terra como necessidades humanas, ancestrais que não foram resolvidas anteriormente. Então, a luz astral é uma radiação do Akasha. O Akasha aqui é um conceito tratado por Blavatsky no volume 1 de sua filosofia, onde ela vai dizer de que representa a memória universal, a alma universal, enquanto que a luz astral ela é uma radiação do Akasha e ela desce em contato com o nosso mundo. Por isso que sempre vai existir algum tipo de força ou energia mágica que a gente vai ver em diferentes sistemas. Na antropologia chamamos de mana, ou maná, que era utilizado pelos kahunas. Para o Levi é luz astral, para o Agripa vai ser a alma do mundo, os influxos da alma do mundo, né? As forças que nascem dos pensamentos de Deus na alma do mundo. A gente pega esse conceito no neoplatonismo também para Plotino. A magia, ela sempre se preocupou com isso, de você, de alguma maneira, dialogar com a parte oculta das coisas, né? Seja o homem primitivo que observava o fogo e queria capturar a sua força, e aí ele fazia aquilo que o Carlos Manegaso, no livro Magia, Mito e Psicodrama, ele considera como o primeiro ato mágico ou dramático, que é a dança, porque o homem ele vê o fogo chacoalhar, ele quer capturar a força do fogo, ele começa a chacoalhar também, ele começa a dançar, às vezes danças em tribos, em grupos, né? E aí naquele momento o sangue circula e ele se aquece. Então, querendo ou não, ele transportou o calor do fogo que agora está no seu organismo. Isso é uma ideia inicial antropológica da magia que vai se estender conforme o tempo passa, a magia vai ganhando complexidade. Então, vários sistemas vão sendo ali decodificados para, de alguma forma, podermos nos conectar com essas regências. Porque, querendo ou não, o ser humano ele sempre está enfrentando os mesmos problemas. A tristeza, a angústia, a raiva. Podemos ali falar dos pecados bíblicos ou qualquer coisa que estão ligado a essas essências temperamentais. Nós sempre estamos tentando resolver questões desse tipo. Porque no fundo, a consciência ela transforma a matéria. Ela precisa vir a operar a alma que lhe foi dada no movimento, no processo que ela teve de se propagar naquele mundo, de adquirir um corpo. O corpo, portanto, é a forma decaída dessa consciência, a forma decaída do espírito. É como se fosse a maneira que ele encontra para se propagar no tempo e espaço. E com esse corpo, que é uma parte da Terra agora erguida, né, verticalmente, nós buscamos nos destacar das influências. Então, a influência em si, ela sempre foi meio que necessária porque ela gera a manutenção do mundo. Ela gera a conservação da natureza. E o nosso objetivo é justamente nos destacarmos da natureza, para seguirmos a nossa vontade. O cerimonial, portanto, é uma maneira de exercitar a vontade, que é a força máxima do ser humano, que é adquirida através de força acumulada, segundo Julius Payot, na educação da vontade. Então você vai começar a perceber de que às vezes as influências estão indo para um caminho, só que você quer ir para um outro caminho. E não dá para ficar dando voz, dando vazão para influências que vão trazer coisas antigas, hábitos antigos, situações antigas. Como fala o filósofo Henry Bergson, né? Na evolução criadora, temos que abraçar o elan vital, a novidade, para a nossa vida ela ir para frente, né? Então, em alguns momentos você precisa neutralizar a força de uma influência para abrir um caminho para algo que você queira concretizar. Você precisa cortar algo, destruir algo que não está interessante, ou reconstruir, ou criar, ou multiplicar, certo? Ou entender aquilo ocultamente, então você vai utilizar de espíritos lunares, certo? Você vai utilizar de forças lunares
para entender o background daquela realidade. Então, existem diversas maneiras que você pode vir a fazer para ir direcionando a sua vontade em um mundo cheio de influências. E essas maneiras envolvem simbolismos, envolve instrumentalização, envolve diversos fatores e apetrechos que fazem com que consigamos produzir uma espécie de tecnologia, às vezes um tanto medieva, a depender do grimório que estamos seguindo ou qualquer coisa do tipo, que vai nos interligar a justamente essas forças vivas no mundo, que às vezes aguardam silenciosamente nós despertarmos a consciência para elas, que é o caso, por exemplo, dos espíritos mais elevados ou até de hierarquias angélicas, e seres que sempre protegeram a humanidade e buscaram a evolução do ser humano. Eles estão ali aguardando simplesmente o contato para que nós, utilizando do símbolo e da consciência simbólica, possamos vir a aumentar a nossa criatividade e assim nos conectarmos com a unidade, ou com Deus, ou com o todo. E os rituais, eles servem para você utilizar aquela influência de uma forma prática. Então a gente entende de que a magia, ela é a capacidade de entender aquela força oculta e utilizar dela. Utilizar daquela força, daquela essência natural para conseguir modificações em sua própria vida. Bom, daria para falar assim muita coisa, mas eu sinto que se eu continuar daqui, aí eu começo a enrolar, né? Então vou esperar em outro vídeo falar sobre outras coisas também. Mas tem muito assunto interessante nesse meio, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários a opinião de vocês sobre esse tema também. E nos vemos no nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos vocês, muita paz, muita luz.